Saudações racionais a todos. Boa noite, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de divulgação dos livros Universo em Desencanto, com prosa de Minas, as profecias e os profetas na cultura racional. Desde os tempos mais antigos, o ser humano olha para o futuro com duas emoções que caminham lado a lado: curiosidade e medo. Sempre existiu no coração da humanidade o desejo de saber o que está por vir. Será que o amanhã será melhor ou será que grandes mudanças aguardam a humanidade? Ao longo da história, surgiram pessoas que afirmaram conseguirem chegar além do seu próprio tempo. Entre esses nomes, um dos mais conhecidos é o de Nostradamus, um médico e estudioso do século XVI, que escreveu centenas de versos misteriosos tentando descrever acontecimentos futuros. Seus escritos atravessaram séculos e até hoje despertam curiosidade, interpretações e debates. Muitas pessoas acreditam que algumas de suas quadras teriam previsto acontecimentos marcantes da história da humanidade. Outros afirmam que essas previsões são simbólicas e abertas a muitas interpretações, mas, independentemente da forma como cada pessoa entende essas palavras, o fato é que as chamadas profecias continuam despertando atenção, principalmente quando se fala de tempos próximos aos nossos. Algumas interpretações apontam que determinados escritos fariam referências a períodos de instabilidade mundial, tempos em que conflitos entre nações poderiam aumentar, tensões políticas se intensificariam e líderes poderosos enfrentariam momentos de grande dificuldade. A história mostra que muitas vezes os períodos de crise surgem justamente quando antigas estruturas começam a se enfraquecer. Governos, sistemas econômicos e formas de organização social passam por mudanças profundas, gerando incerteza e preocupação entre os povos. Muitos estudiosos também associam algumas dessas previsões às possíveis conflitos entre grandes potências mundiais. Não necessariamente uma única guerra global, mas disputas, confrontos e tensões capazes de afetar o equilíbrio do planeta. Esses cenários costumam despertar medo nas pessoas. Afinal, quando o ser humano pensa em guerras, crises e instabilidade, imediatamente surge a sensação de insegurança sobre o futuro. Mas as interpretações das antigas profecias não falam apenas de conflito entre as nações. Alguns estudiosos também apontam referências a fenômenos naturais intensos, mudanças no clima, desastres naturais e acontecimentos que demonstrariam como a relação entre o ser humano e a natureza tem se tornado cada vez mais delicada. O planeta, que sempre sustentou a vida humana, também responde às ações da própria humanidade. Quando observamos o mundo atual, percebemos que muitos desses sinais parecem estar presentes. Mudanças climáticas, eventos naturais cada vez mais intensos e uma preocupação crescente com o equilíbrio da natureza. Algumas interpretações mencionam ainda sinais vindos do céu, fenômenos astronômicos, eclipses, eventos celestes que ao longo da história sempre foram vistos como símbolos de transformação. Mas quando analisamos todas essas interpretações com calma, surge uma pergunta muito importante. Será que essas profecias estão anunciando apenas acontecimentos inevitáveis? Ou será que elas são, na verdade, um convite para que a humanidade reflita sobre seus próprios caminhos? Porque, ao olhar para o mundo atual, percebemos que as maiores crises da humanidade não estão apenas fora do ser humano. Muitas vezes, elas nascem dentro dele,
dentro da forma de pensar, de agir, de competir, de dominar e de colocar os interesses pessoais acima do equilíbrio coletivo. Talvez por isso essas antigas previsões continuem despertando tanto interesse, não apenas porque falam do futuro, mas porque acabam levando o ser humano a olhar para o presente. E é justamente nesse ponto que surge uma reflexão ainda mais profunda. É isso mesmo, Cris? Você concorda?